Você já sabe tudo sobre mu e move. Ou não. Mas esse é um bom motivo para você assistir esse vídeo. Nele, a gente vai analisar as características vetoriais de deslocamento, velocidade, aceleração. Ah, e tem um PDF com resumo recheado de exercícios, todos com gabarito e resolução em vídeo. Vale a pena, vou deixar o link aqui abaixo. Agora, se você tem dificuldade com cálculo vetorial, então assista aos nossos vídeos lá da matemática instrumental para você se dar bem. Ok? A hora é agora! Vamos lá? E olha, se você gostar do vídeo, não esqueça de dar um like, é importante para nós. Inscreva-se no canal e clique no sininho para receber avisos quando tiver vídeo novo na área. Tá bom? Vamos ver então agora o conceito vetorial de velocidade e aceleração. Essa aula é muito importante porque ela é base para toda a dinâmica que vai envolver a aceleração. Ok? Para a gente começar, vamos falar em deslocamento ΔR e deslocamento escalar ΔS. Tem diferença? Claro que tem. Mas presta atenção. Vamos imaginar um veículo se deslocando numa estrada qualquer. Ok? Então, num dado instante, ele está na posição S0, na tabuleta do lado da estrada está marcando a posição dele no instante inicial, S0, e aqui num dado instante qualquer. Bom, qual é a diferença entre eles? Bem fácil, ó. Prestando atenção. Importante, o deslocamento escalar ΔS, na realidade, é o comprimento da estrada entre as posições S0 e S. É isso aqui, ó. É o comprimento, então tem que ser medido sobre a trajetória. O ΔS a gente mede sobre a trajetória. E como é que eu calculo isso? Muito fácil. ΔS vai ser S menos S0. Ok? É o comprimento da estrada. E esse ΔS, ou deslocamento escalar, poderá vir nas questões de vestibular com outros nomes, como espaço percorrido ou variação do espaço. Então você tem 3 nomes para a mesma coisa. Deslocamento escalar, que é o que eu prefiro, espaço percorrido ou variação do espaço. Ok? Lembre-se, isso aqui é uma grandeza escalar, é número mais unidade de medida. Já o deslocamento ΔR é uma grandeza vetorial. Também há uma diferença entre 2 vetores, R e R0. Mas quem são esses vetores? A gente adota um sistema de eixos e vamos marcar a posição inicial dele através de um vetor com origem na origem dos eixos e extremidade na posição. Esse é o vetor posição R0. No instante posterior, quando ele passou pela tabuleta S, a posição dele é marcada pelo vetor R. E como é que eu faço a diferença? Basta ligar essas duas pontas. Eu estou fazendo a diferença entre 2 vetores. Eu vou ligar as pontas. Só tem um problema. O que está faltando aqui? A seta. Para a esquerda ou para a direita? Lembra da dica? Aponta para a ponta de quem vem na ponta. Quem vem primeiro é o vetor R. E já que ele vem primeiro, é para ele que nós vamos apontar o vetor ΔR, o vetor de deslocamento. Ok? Agora, é muito importante você saber a diferença entre eles. Por quê? Porque há 2 velocidades médias que ele pode pedir no vestibular para você. Primeiro, a velocidade escalar média. Se o nome está dizendo que a velocidade escalar é número mais unidade de medida só, sim. Então é o ΔS que eu vou usar aqui, ó. ΔS sobre ΔT. É o comprimento da trajetória dividido pelo intervalo de tempo entre as 2 posições. Aí eu acho a velocidade escalar média. Tudo bem? Já a velocidade média é o vetor ΔR, vetor, dividido por ΔT. Olha aí, ó. É grandeza vetorial, velocidade média. Hélio, mas se é grandeza vetorial, como é que eu vou desenhar o vetor? Fácil. Como não existe ΔT negativo, o vetor velocidade média e o vetor ΔR sempre vão ter a mesma direção, portanto eles vão ser paralelos. Mas como esse cara sempre é positivo, também vão ter o mesmo sentido. Então o vetor VM estaria aqui, ó. Olha o vetor velocidade média. Na mesma direção, paralelo ao ΔR e no mesmo sentido. Tranquilo, né? Tá aí, ó. Importante, ele pode te pedir velocidade média e não velocidade escalar média. Fique atento.
tá? Bom, já que a gente falou em velocidade, vamos aprofundar um pouco mais. Dá uma olhada. Vamos imaginar que neste instante o nosso móvel está descrevendo uma curva de centro C raio R e queremos estudar qual é a variação de sua velocidade, porque ela pode estar variando. Então vamos pensar na reta tangente à trajetória nesse instante. Olha aqui, ó. Então esta é uma direção tangente à trajetória. Quando eu falo direção é sempre da reta, né? E esta outra direção aqui é importante também. É uma direção radial ou normal à trajetória. Normal perpendicular à trajetória. São duas direções importantíssimas. Por quê? Olha o vetor velocidade V. Olha ele aqui, ó. Se eu quiser descrever esse vetor, eu tenho que descrever direção, sentido e intensidade. Então vamos lá. O vetor V, veja que tem seta em cima, tem direção. Ó, direção dele é a direção tangente à trajetória. Tá? Direção tangente à trajetória. O sentido dele é o sentido do movimento. Se o móvel está indo para a direita, ele está apontando para lá. Não tem sentido eu dizer que ele está indo para lá e eu botar a velocidade para cá. Isso não tem sentido. Então o sentido é do movimento. É ver para onde ele está indo. Aí você aponta a velocidade. E a intensidade? Bom, a intensidade dele, na realidade, é o valor da sua velocidade escalar. Instantânea, ou seja, nesse instante. Então está aqui, acabei de descrever o vetor velocidade V, direção, sentido e intensidade. Mas eu falei que essa velocidade poderia estar variando. E se está variando, então tem uma aceleração. Lembra que a aceleração? Taxa de variação da velocidade. Então ele pode ter uma aceleração assim, ó. E a aceleração é grandeza vetorial. Só que vamos decompor essa aceleração em duas. Vamos decompor na direção da tangente à trajetória e na direção normal à trajetória. Assim, ó, a gente obtém duas componentes. Está aqui a componente tangencial da aceleração, que a gente chama de aceleração tangencial, e está aqui a outra componente da aceleração, que é na direção normal, eu vou chamá-la de aceleração normal. Mas esta aceleração normal recebe um outro nome também é chamada de aceleração centrípeta. E acredite, já teve questão em que o examinador pediu a aceleração normal e teve gente que não sabia o que era aceleração normal. É raro aparecer, mas pode acontecer. Normalmente, nós vamos chamar essa aceleração de aceleração centrípeta. Agora, repare, se eu decompus a aceleração A na direção tangente, AT, aceleração tangencial, na direção normal, AC, aceleração centrípeta, quando eu as recompuser, volta a ter aceleração A. Portanto, pelo paralelogramo, soma de vetores, você pode até escrever que a aceleração A é a soma da aceleração tangencial mais a aceleração centrípeta. Agora, cuidado. Está vendo que tem seta aqui em cima? Então, eu estou fazendo soma de vetor. E somar vetores não é somar números. Então, como é que eu vou relacionar os valores dessas três acelerações? Fácil. Dá uma olhada. A aceleração tangencial pode estar aqui também. E dá uma olhada neste triângulo aqui. Ó. É um triângulo retângulo onde A é hipotenusa, AT e AC são catetos. Aplica o teorema de Pitágoras. Olha aí, ó. Opa! Quer dizer, então, que se eu conhecer o valor de AT, esta daqui, conhecer o valor de AC, essa daqui, eu consigo calcular o valor da aceleração A. Veja que aqui não tem seta, então aqui são os números, é a hora que a gente vai fazer conta, a gente vai fazer cálculo. Ok? O vídeo cujo link está aqui, sobre a aceleração centrípeta, ele é importante porque nós deduzimos de maneira animada aquela equação sobre a aceleração centrípeta, lembra? V ao quadrado sobre R, que você nunca soube de onde ela saiu. Vamos lá, vale a pena. Bom, vamos destrinchar essas duas acelerações. Para começar, eu vou começar falando na aceleração centrípeta. Ela aparece sempre que o móvel estiver fazendo curva, porque a velocidade está mudando de direção. Então, eu vou calcular a taxa de variação da direção da velocidade. E a direção desta aceleração é essa daqui, ó, direção normal ou radial. Tá? Também chamada direção do raio. Olha aí, ó. O sentido dela, bem fácil, o sentido dela sempre vai ser apontado para o centro,
ou apontando para o centro, ou do centro, ok? E o valor dela? Bom, o valor dela, nós já vimos, pode ser calculado por v ao quadrado sobre r. É o valor desta velocidade elevado ao quadrado dividido pelo raio. Aí te dá a taxa de variação na direção da velocidade. Então, a aceleração centrípeta, ela existe a partir do momento que o móvel está fazendo curva. Você vai calcular a mudança de direção dele. Agora, ela pode não existir? Pode. Quando é que a aceleração centrípeta é zero? Quando o móvel não faz curva. Ele está andando em linha reta. Se ele está andando em linha reta, não faz curva, não tem variação de direção, não tem aceleração centrípeta. Ok? Então, centrípeta sempre aparece quando o móvel faz curva. Mas antes de continuarmos, eu queria te dar uma sugestão. Assista ao vídeo sobre aceleração tangencial, o link está aqui em cima, para você entender, sob o ponto de vista vetorial, o movimento acelerado e o movimento retardado. Vamos lá, aproveite. E, para finalizar, a aceleração tangencial, que é esta daqui, ó. A aceleração tangencial, o que eu posso dizer da direção dela? Direção tangente à trajetória, é a mesma direção da velocidade, olha aí, ó. Então a direção é tangente à trajetória. Agora, preste atenção ao sentido. Vamos lembrar? A aceleração tangencial, ela pode ter sentido igual ao de v, ou ela pode ter sentido oposto ao de v. Qual é a diferença? Vamos com calma. A aceleração tangencial mede a variação no valor da velocidade, no número, no valor da velocidade. E se ele estiver aumentando a velocidade, o valor dela, o movimento é acelerado. Mas se ele estiver diminuindo o valor da velocidade, o movimento é retardado. E qual vai ser uma, qual vai ser outra? Fácil. Se o sentido da aceleração tangencial for igual ao de v, que é o nosso exemplo aqui ó, no desenho, então o movimento é acelerado. Então eu poderia afirmar neste instante que ele está acelerando, ele está aumentando o valor da velocidade, por causa do sentido da aceleração tangencial. Agora, se o sentido for oposto, o movimento é retardado. Então, se esta aceleração tangencial tivesse para cá, né, e a aceleração A fosse assim, para cá assim, e ela tivesse para cá, contrária à velocidade, o movimento seria movimento retardado. E o detalhe final e sutil, a intensidade desta aceleração tangencial. A intensidade dela é igual ao módulo da aceleração escalar alfa. Módulo de alfa, aceleração escalar. Que aceleração é essa? Lembra aquelas equações do MOVE? Olha ela aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Olha ela aqui. Olha ela aqui. S é igual a C0 mais V0T mais alfa sobre 2T2. V igual a V0 mais alfa T. Torricelli, V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2 alfa delta S. Eu uso alfa para não confundir com esta aceleração vetorial. Por isso que eu chamo aceleração escalar de alfa. Ok? Mas antes de encerrar, dá uma olhada. Olha o presente que a gente tem para você aqui, ó. Vira a página. Olha o resuminho legal sobre velocidade e aceleração vetoriais, descrevendo cada um dos elementos, a relação entre eles, okay? Que a gente preparou para você. Esse resumo você pode obter baixando o PDF correspondente. Ok? É isso.